Eu tava falando que eu acredito em Deus e tudo mais, mas não sei direito o que que é e tal. Ah, eu queria entender de tu, Sérgio, principalmente, que esse lance de ser ateu é uma decisão baseada em observação. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que, tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem maior cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Tô zoando, pô. Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte aí de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma, e você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando tal, e falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha acreditar, cara. Porque assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito e nem desacredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas... Vale pra Deus? Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas desacredita? Eu desacredito dessa maneira. Desacredito dessa maneira como ele é contado. Não, que aí criou tal coisa, depois criou outra coisa. Porque a gente observa, não é isso, né, cara? O que a gente vê não é isso que aconteceu. Então, a Terra tem a história dela, o Sistema Solar tem a história dele, o Universo tem a história. E a gente hoje, a gente está vendo essas coisas que a gente teorizou durante muito tempo, hoje a gente tem capacidade de ver acontecer em outros lugares. Então, fala, caramba, então não tem como ser isso. Agora, se aparecer alguém que comprove, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento tal e tá aqui bonitinho, então foi essa força aqui, e a partir desse momento essa força nós vamos chamar de Deus, do que quer que seja, aí não tem, porque aí não é uma questão de acreditar, entendeu? É diferente. Então, talvez eu acho que essa palavra é a que diferencia mais vários setores. Tanto quem estuda teologia, quem é teólogo e tal, e quem segue uma religião, do cara que é cientista, entendeu? Não quer dizer também, pessoal, isso é muito importante, que todo cientista é ateu. Muito pelo contrário. Eu acho que, se brincar, a maior parte dos cientistas não são ateus, entendeu? Não são ateus. Porque antes dele ser cientista, ele é um ser humano. E quando ele, sei lá, às vezes o cara virou cientista com 30 anos, ele pode ter vivido 30 anos dentro da igreja, estudando, acreditando naquilo, ele não vai deixar de acreditar aquilo do dia pra noite. Eu lembro que na última conversa que o Rodrigo estava aqui, a gente estava inclusive falando de vencedores de prêmio Nobel, que eram todos caras que são cristãos. Né? Religiosos, religiosos, né? Judeus também. Religiosos, verdade. Religiosos. Mas isso aí não tem problema, porque o pessoal, a turma, cara, gosta de falar assim, não, o cara esse aqui é cientista, então ele não acredita em Deus. Não é assim, cara.
Tem muitos cientistas que são ateus, tem muitos que são agnósticos, tem muitos que acreditam. Cara, e tá tudo bem. Tô falando, cara, meu orientador, cara, um dos principais pesquisadores da minha área, um dos principais pesquisadores da área no mundo, um grande cientista, ele é monge budista, cara. Entendeu? Então, como que você vai... não tem essa coisa de colocar a pessoa naquela gavetinha ali e fim de papo, entendeu? Então, isso para mim é uma das grandes coisas. Só que a palavra que separa muito é essa coisa de acreditar. Então, talvez o Rodrigo, ele acredite em determinadas coisas que para mim aquilo ali não é acreditar, entendeu? Pô, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, vamos ver em que resultado que a gente chega. E o cientista tem isso. Eu estou fazendo experimento, a gente não está torcendo para aquele experimento. A gente faz ele de acordo com toda a metodologia científica e vê o resultado. Bom, esse é o ideal, né? O ideal é isso aí que você está falando, que é eu não ligo porque vai sair no resultado. Exato. Porque muitas vezes, porque cara, se você ligar, errado, você consegue mas aí o cara tá colocando um viés. Exato. Aí colocou o viés, aí ferrou todo o experimento. Isso entendeu? eu aprendi contigo, inclusive. Porque colocou o viés, acabou. O lance do cientista que ele tem que ter, aí lógico, né? Ele vai ganhando essa maturidade ao longo do tempo, você entender que às vezes um resultado errado é um resultado importante pra caramba. Eu não cheguei naquele resultado que eu esperava chegar. Mas olha só o que eu cheguei aqui e aquilo cria outras várias perguntas que podem ajudar, entendeu? O erro de Einstein. O erro do Einstein, por exemplo, eu posso até falar disso aí, que aliás, o Einstein, cara, foi um cara que duvidou de várias coisas que ele foi fazendo e só foram ser comprovadas 100 anos depois, cara. 100 anos depois, entendeu? Então, eu acho que essa palavrinha acreditar é que ela acaba. Porque muita gente fala assim, o cientista acredita que o Big Bang é o início do... Cara, eu nunca vi um cientista falar que acredita que é aquilo lá, cara. Nenhum, entendeu? Não tem nenhum que acredita. O que a gente vai é atrás de evidências para tentar encaixar nos modelos que a gente tem. É uma coisa um pouco diferente. Ô, Rodrigão, o que ele falou sobre a gente observa e a gente chega a essas conclusões, não sei o que e tal. Pô, a tua área é basicamente procurar coisa para tu poder observar também. Exatamente. Né? Só que embaixo da terra. Bom, se bem que o Sérgio... Eu tava até falando para ele. Ele é geólogo, né? Uma coisa que muita gente fala que eu sou astrônomo, né, cara? Eu não sou astrônomo, viu, galera? Eu acho que é por causa do podcast. Não, é porque o tesão dele é essa porra. Tanto é que a canequinha lá foi da NASA e não da Petrobras, né? Exato.